Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, levando até você essa temática. Você precisa de oração? Tem alguma situação que você gostaria de apresentar para a gente rezar junto, colocar diante de Deus esse seu pedido, aquilo que é mais importante para você e que nós aqui entendemos também, que de fato por aquilo que é importante para você, aquilo que nós entendemos que é importante também para nós, a gente junta tudo isso e reza, e rezamos juntos, porque a gente sabe que juntos na oração a gente tem mais força, né? Principalmente quando você sabe que alguém está rezando por você, não é? Isso é excepcional para todos nós. Muito bem, a gente sabe que todos os dias na nossa igreja, todos os dias, nós temos uma oração do Evangelho, que quando a igreja, em alguma paróquia, tem missa diária, por exemplo, o Evangelho do dia é rezado, é lido e é comentado, é refletido. E aqui também a gente gostaria de que agora você pudesse assistir conosco uma passagem do Evangelho. E isso vai nos ajudar a entender um pouco mais a nossa temática de hoje. Acompanhe comigo. Preste atenção. Não pratique a sua justiça diante dos homens, só para ser elogiado por eles. Fazendo assim, você não terá a recompensa do Pai que está no céu. Por isso, quando você der esmola, não mande tocar trombeta na sua frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Eu garanto que eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que faz a sua direita, para que a sua esmola fique escondida. E seu Pai, que tudo vê, recompensará você. Quando você rezar, não seja como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos outros homens. Eu garanto a você, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu Pai ocultamente. E o seu Pai, que tudo vê, recompensará você. Quando você jejuar, não fique de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Eu garanto a você, eles já receberam a recompensa. Quando você jejuar, perfume a cabeça e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente seu Pai que está escondido. E seu Pai que vê o escondido, recompensará você. Esse Evangelho foi, como eu disse, né, o Evangelho do dia de hoje, na nossa liturgia. Existe um dado muito peculiar, um dado bem simples e bem diferente nesse texto de hoje. Nós temos várias reflexões que nós podemos fazer disso, principalmente quando se trata dessa questão da oração, né? A gente precisa rezar e colocar isso como uma referência na nossa vida. Porém, existe um dado, como eu estava dizendo, que para mim é muito importante nesse texto de hoje, que é a questão da autenticidade. Autenticidade. Isso tem tudo a ver com a nossa oração, porque o que nós recebemos desse texto de hoje, o que Cristo nos apresenta a gente precisa ser autêntico e verdadeiro nas nossas orações. Lembra que ele falou ali do jejum, lembra que ele falou da oração, lembra que ele falou da justiça? Então tudo isso que nós devemos e podemos cumprir, nós não podemos nem devemos fazer tudo isso, ou fazer essas coisas acontecerem, simplesmente porque as pessoas vão nos aplaudir. Quando nós agimos dessa maneira, por exemplo, se eu vou fazer alguma coisa de bom para as pessoas, eu vou doar uma cesta básica para alguém, aí eu poderia muito bem pegar essa cesta básica e ir lá na igreja entregar, nem precisaria dizer que sou eu. Olha, entregaram aqui e deixaram como doação para os pobres. Ótimo isso. Isso é uma doação autêntica. Por que é autêntica? Porque ela é feita a partir de uma vontade independente daquilo que as pessoas vão dizer. Nem sabem que sou eu, que fui eu quem doou. Quando não é autêntica, é quando essa atitude ela precisa. Alguém tem que dizer o meu nome lá na frente da missa, que essa pessoa doou aquela cesta básica. Já não é autêntica mais. O autêntico passa
pela simplicidade. Por isso Jesus disse assim, olha, nada de ficar tocando trombetas quando você deu uma doação ou deu a sua colaboração. Você tem que fazer isso porque o teu coração pede que você faça isso. Uma outra coisa importante, não estamos, já passou a quaresma e não estamos no tempo da quaresma. Quando nós fazemos aquelas intenções, como Jesus disse ali no texto, quando você faz o seu jejum, ninguém tem que saber que você está jejuando. Mas tem gente que faz questão, né? De dizer, olha, não estou aguentando mais porque eu fiz aquela intenção de jejuar, de não comer isso, não comer aquilo, ficar sem comer tal coisa. Já não valeu o seu jejum, já não valeu. Porque partiu de um holofote, partiu de uma necessidade de que alguém visse e te elogiasse porque você fez aquilo. Da mesma maneira em relação à justiça, né? Jesus diz, olha, você tem que ser justo, mesmo que o outro lá seja injusto com você. Isso não é um problema seu. A sua atitude independe daquilo que o outro vai reagir em relação a ela, não é? Então, por isso que é muito importante que a nossa oração seja autêntica, autêntica. Quanto mais simples, mais autêntica. Quanto mais verdadeira, mais de fato ela encontra lugar e espaço no coração de Deus. Quando a gente começa a rezar para que a gente apareça diante disso, alguma coisa está errada, não é? Quando um padre vai celebrar a missa, eu tenho que falar de mim, não adianta eu falar de você, que eu não sei como é que é a sua vida, eu tenho que falar de mim. Quando eu ou os meus amigos no sacerdócio colocam em primeiro lugar algumas outras coisas que não a Eucaristia, tem coisa errada aí, não é? Quando a minha missa se torna um show, é sinal de que não é ali que eu tinha que estar. Não sou eu quem devo aparecer, não é? É Cristo. É Cristo quem tem que aparecer. Quando Cristo está em segundo plano, tem coisa errada aí. Se eu preciso aparecer mais do que aquele a quem eu ofereço, quem eu estou oferecendo aos outros, tem coisa errada aí, não é? A Eucaristia, naquele momento, nós agimos in persona Christi, estamos em função, não é? Mas quem está na vida das pessoas é o Cristo e não eu. E aí a gente fica assim, eu não vou lá porque aquele padre... Não, você vai porque é Cristo que está lá, não é? Independente de qualquer coisa. Mas essa não é a nossa temática de hoje, não é? É em relação à oração. A gente precisa ser autêntico, simples e autêntico. Queria até lembrar a você o seguinte, quando Jesus sai com seus discípulos e vai fazer as suas pregações, reflexões, Jesus sempre encontra uma maneira de sair e ficar um pouco mais à parte, para rezar, para ter esse momento de intimidade com o Pai. Depois ele convida os discípulos e os discípulos ficam encantados com isso, não é? Então pense nisso na sua oração. Quando você quiser rezar, reza o seu texto lá, não é? Reza o seu texto escondido, reza a sua oração escondido que eu digo assim, na tranquilidade do seu coração. Eu tenho um irmão que mora comigo, o irmão Henrique, irmão de congregação. Eu fico admirado como ele tem uma vida de oração nesse sentido. Isso me encanta também. Eu preciso aprender com ele. É aquela oração, ninguém vê. Reza o texto todos os dias. Reza a liturgia das horas todos os dias, os horários prescritos. Não todos os horários, mas aqueles que lhe é possível. E simples. Vamos pensar nisso? Vamos colocar a nossa oração na simplicidade, na autenticidade? Pense nisso. Por quem você gostaria de rezar hoje? Quem deveria estar aqui no seu pensamento, com o teu nome, com a sua situação? Quem deveria estar aqui? Para a gente poder rezar e apresentar diante de Deus essa sua mais nobre intenção. Para que aquela pessoa, de fato, receba com carinho essa nossa oração e, claro, a sua também. Muito bem, nós temos uma pessoa que nós amamos também e muitíssimo, e você sabe muito bem quem é, que é o nosso querido Papa Francisco, que fala também justamente sobre essa temática nossa aqui hoje, que é a oração. Acompanhe comigo. O Papa Francisco explicou durante sua missa da manhã na Casa Santa Marta que para ser um bom cristão e fazer o que Jesus pediu, uma pessoa deve pensar na paixão de Jesus e imitar o comportamento de Nossa Senhora. Para pensar em seu silêncio manso. Este vai ser o seu esforço. Ele vai fazer o resto. Ele vai fazer tudo o que está faltando. Mas você tem que fazer isso. Colocar sua vida em Cristo
Isto por meio da contemplação da humanidade de Jesus, do sofrimento humano. Não há outro caminho, não há. É o único meio, a fim de testemunhar, a fim de estar pronto a testemunhar. Ao invés de odiar o seu vizinho, contemple o sofrimento de Jesus. Não fofoque contra seu vizinho. Contemple o sofrimento de Jesus. É o único caminho. Esconda a sua vida em Cristo. Este é um conselho para se tornar humilde, manso e bom, gentil. O Papa reconheceu que Jesus pede por grandes coisas, mas o único caminho para fazê-las é contemplar a vida de Jesus e relacionar-se com Ele. Olha, vou te dizer uma coisa. Você sabe que eu tenho um sonho de que, quem sabe, um dia eu conheceria o Papa Francisco. Não sei, né? Sabe Deus lá. Mas eu acho que eu teria um pouco de vergonha de ficar bem puxado agora. Eu tenho um pouco de vergonha de chegar perto dele, porque a gente ouvindo esse homem falar o que ele disse aí agora, não dá a gente uma vergonha, assim? Porque a gente sabe que a gente faz o contrário do que ele disse. Ele disse assim, olha, ao invés de fofocar sobre o seu vizinho, pense na paixão de Jesus. E aí você vai pensar diferente do seu vizinho. Difícil, né? Quem nunca falou do vizinho? Né? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Então, sinal de que nós precisamos aprender um pouco mais do que isso. Olha só, temos aqui a Cíntia Caroline Oliveira Nascimento, ela é de Brejo Grande, lá em Sergipe, e ela pede oração pela sua saúde e por toda a sua família. Mais irmãos e irmãs que estão ligando, fazendo a sua participação. A Marisa Aparecida Aguiar, ela é de Nepomuceno, lá em Minas Gerais, ela pede oração para o seu filho Cleiton Aguiar, pede por cura e libertação, pede pela saúde dela mesma, por sua família, pede por uma causa na justiça, por uma situação financeira. Ela diz assim, eu peço também por todos aqueles que precisam de oração. Kiyomiyaji Ueta, de São Paulo, capital, pede oração pela sua saúde, pelas bodas de 45 anos de casamento, que bom, pede pelo esposo Fernando, pelos filhos Mara, Mari, Cristina, pelo genro Arnaldo, ela coloca várias intenções aqui, olha, pela depressão da sua cunhada Elisa, e pede por toda a sua família, e pelas almas do pai, Masatoyo Miyagi, e também da mãe, Futuro Miyagi. Desculpa, viu, que se eu estou lendo errado os nomes aqui. Dos irmãos Yasu, Mizu, Issa, Franklin, Ayrton, Koichi, do filho Gabriel, o Gabriele, da sogra, pede pelo sogro, da tia Tamai, Tutia, pede para o tio José Tutia, João Miura e por todas as almas da sua família. Deixa eu colocando aqui todas as intenções. A Maria Letícia Santi Maria de Campinas, aqui no interior de São Paulo, pede pela cura da síndrome do pânico e também pelas suas intenções pessoais. A Maria de Lourdes Aguiar, ela é de Porto Feliz, no interior de São Paulo, pede oração por sua saúde, proteção, amparo, pede por harmonia, pede também pelas suas filhas Lília, Natália, Esther, Elizabeth, pede por Fernando Edson, pelas famílias Aguiar e Miller, e pede ainda pela conversão da Natália. A Terezinha Marli Peixes, de Indaial, lá em Santa Catarina, pede por sua saúde, proteção, pede por André, Mário, Almira e também por toda a sua família. Antônio Rogério Pinheiro, de Sonolopoli, lá no Ceará, pede pela sua saúde, pede também por cura da depressão, pede por toda a sua família. A Heloísa Martins de Almeida, de Unai, lá em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pede também pela saúde de Maria do Socorro, pela libertação do vício do cigarro de Marconi. Isso, Marconi, dá um jeito na vida aí, viu? Liberte-se desse vício terrível. A Marta Rita Conceição, de Itajubá, em Minas Gerais, pede pela sua saúde, pede também por todas as enfermidades de toda a sua família. Ivoni Maria Eualdi, acho que é isso mesmo, Evaldi, ela é de Venâncio Aires, lá no Rio Grande do Sul, pede por sua saúde, pede por cura e libertação, pede também pela depressão, pede pela sua aposentadoria, por conversão de Darcy, Ederson, Erezema, Marcela e também por toda a sua família. Que Deus abençoe a todos. Continue fazendo a sua ligação, a sua participação pelo telefone 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Ou então também você pode fazer a sua participação pelo Facebook, facebook.com/Rede Século 21. Vamos dar uma olhada no santo de hoje, podemos? Dá tempo ainda antes de ir para o intervalo? Olha só, você está vendo aí esse quadrinho, eu nem sei se a gente vai abrir mais um quadrinho, porque já está muito evidente. E eu disse também, não que não tenha que estar evidente, que bom que esteja
E aí você pode, de fato, ligar. Eu tenho certeza que você já sabe que santo é esse, não sabe? Tenho certeza disso. Então você vai ligar para cá para participar deste quadro. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. E eu fico aqui aguardando a sua participação. No intervalo, rapidíssimo. Daqui a pouco a gente já volta. Um instante só.